Olá, gente, tudo bem com vocês? Professora Nádia Salgueiro da Mentoria SUS para concurso. E aí, os estudos estão firmes e fortes? Estão? Claro que estão. Vem para a Mentoria SUS para concurso que você vai ter o seu estudo direcionado. Ok? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre diabetes mellitus e você não pode ficar de fora desse conteúdo. É um assunto também muito explorado nas bancas de concurso público, principalmente quem vai fazer na área da saúde pública, tá? Então você não pode ficar sem esse assunto, ok? Vem para a aula, pega teu caderninho, faz as anotações e bora pra cima! Mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro, uma a tua aprovação e não larga a tua mão, ok? Vem para a mentoria! Bom, gente, vamos falar hoje sobre a diabetes mellitus. Um assunto também muito, mas muito comentado nas bancas de concurso público. Então, vamos ficar atentos, pegue o caderninho e faça suas anotações. Bom, o que é diabetes mellitus? Diabetes é uma síndrome metabólica crônica caracterizada por uma hiperglicemia persistente, tá? Resultante de defeito da secreção de insulina ou de ação de insulina ou ambos. A hiperglicemia prolongada leva a complicações microvasculares, como problema na retina, no rim, nos nervos, e macrovasculares, então atinge mais a questão cardiopata, né? Ou seja, acidente vascular, doença vascular periférica. Então, sabemos que ela também atinge órgãos importantes, igual como a hipertensão. Não é à toa que a gente fala que elas são primas, né? Porque elas têm uma ação semelhantes, né? Ou seja, causar dano em órgãos-alvos, tá? Então, é uma doença crônica, não transmissível, e é um grande problema de saúde pública, porque isso tem a ver com hábitos, tá? E aí, para a gente entender um pouquinho sobre a diabetes, gente, e falando que é um distúrbio, né? A gente sabe que é um distúrbio metabólico, né? E a gente pensar um pouco como é que funciona, né, a insulina no nosso organismo, né? E a gente sabe que a insulina, ela tem uma função muito importante, tá? Então, ela é um hormônio, né? A gente sabe que a insulina é um hormônio, tá? Que vai ser produzido justamente pelas células betas, né? Conhecidas como as ilhotas de Langerhans, né? Que é justamente no pâncreas, né? E aí o que acontece? Quando a pessoa tem uma diabetes, né, a gente tem essas classificações aqui, tá? São tipos de classificações. Então, conforme a Sociedade Brasileira, né, de Diabetes e também o Ministério da Saúde, nós temos a diabetes tipo 1, tipo 2 e a diabetes gestacional, tá? Quando eu tenho na diabetes tipo 1, então existe uma deficiência. Olha, gente, fica isso aqui bem memorizado, tá? Existe uma deficiência, ó, absoluta da insulina, né? Então, absoluta da insulina que a gente tem. Deixa eu ajeitar isso aqui. Aqui, ó. Existe, certo? Ó, absoluta, tá? Então, com autoimune, na maioria dos casos, existe uma destruição, tá? Das células beta do pâncreas, aquelas que eu falei para vocês, tá? Não vão esquecer, por quê? Porque essas células, tá? Conhecidas como essas células beta, tá? Essas células betas aqui, ó, entendeu? Elas são das ilhotas, tá? De Langerhans, que fica lá no pâncreas, né? E aí o que acontece? Essas células, né, ou seja, esse hormônio, né, ele praticamente ele tem uma função bem importante. Ele atua como se fosse uma chave, né, que vai permitir que a glicose entre na célula, né? Então é como se fosse algo que conduz, né? Então é um condutor. Então essas células, elas são extremamente importantes, elas são localizadas no pâncreas, né? E aí quando você tem justamente essa diabetes aqui, a tipo 1, o que acontece? Nessa diabetes tipo 1 não está mais produzindo essa insulina. Então, se não está produzindo, não tem a famosa chave, né? Que vai permitir que a glicose entre na célula.
É como se fosse realmente um condutor, né? E aí o que que acontece? Quando como se fosse uma falha, né, gente? Então essa diabetes tipo 1 é uma falha. Então existe uma deficiência, uma falha, né, nessa produção. E o que que acontece? Como existe uma falha, o sistema imunológico entende-se que essas células aqui, ó, tá? Essas células betas, tá? Do pâncreas, elas são como se fossem inimigas, né? Então, tá aqui entre aspas, né? Então, elas pensam como são inimigas. Aí, o que que acontece? Quando tem essa deficiência e pensa que são inimigas, o que que pode acontecer? Vai tentar destruir, né? Ora, se é inimiga, então não é para ficar aqui no organismo. E elas começam a destruir justamente essas células pâncreas, essas células beta, né, do pâncreas. E aí o que que acontece? Por conta disso, existe essa destruição dessas células betas aqui, ó, que aí nessa destruição, o que que vai acontecer? Existe uma ausência, tá? Existe uma ausência, tá? Justamente dessa ausência total, entendeu? Total, tá? Da insulina, certo? Só para vocês entenderem como é que funciona, né, a questão da insulina, né, no nosso organismo. Ó. Insulina, tá bom? Só para vocês entenderem isso com relação à diabetes tipo 1. Então, ela comete mais quem? Comete mais adolescentes, tá? Ó, comete mais na infância e na adolescência, tá? Entendeu? Mas pode aparecer em qualquer idade, mas a prevalência, ou seja, a maior incidência é, né, aqui, na infância e na adolescência. Então, esses são os mais acometidos, tá? Então, lembrando para vocês que aqui vai ficar bem, como eu posso dizer, bem definido, tá? Com relação a diabetes tipo 1, existe uma destruição total. Porque o organismo entende que essas células betas, elas são inimigas, né? E aí o que que acontece? Aí vai atacar, né? E isso que acontece com um tipo dessa diabetes tipo 1. É algo fisiológico, algo da própria fisiologia, né? Por quê? Porque a insulina tem uma função. O que que ela tem? Ela vai favorecer a entrada da glicose, né, na célula, entendeu? E é muito importante para essas células musculares, né? Células de gordura, são as adiposas, tá? E ele também vai estimular o glicogênio, se armazena, que é a questão do armazenamento da glicose no fígado, né? Aí também tem a questão de estimular o anabolismo, né, proteico, aumenta também a síntese de ácidos graxos, então ele tem a redução também da lipólise, né, ou seja, aquela quebra da gordura. Então, assim, a insulina é essencial para a manutenção do nosso corpo, entendeu? Só que aí, quando a gente acontece com a diabetes na tipo 1, ela justamente acontece com essa destruição. Então, o sistema imunológico acaba destruindo as células pâncreas, né, betas, né, do pâncreas, e aí é uma destruição total e acomete mais justamente crianças, né? Crianças e adolescentes, né? Aí, quando eu tenho aqui na diabetes tipo 2, tá? Que tem uma resistência, já é diferente, ó, a resistência à insulina, aí tem uma deficiência relativa de secreção, é o tipo muito comum, tá? Ou seja, ó, 90 a 95% da população acometida com diabetes está entre a diabetes tipo 2, tá? Porque o que que acontece? Existe uma resistência à insulina, então eu já estou ficando resistente ao hormônio, tá? E aí tem os tecidos alvos que é o que a gente viu que justamente é o coração, né? E nós temos também a questão do músculo, o fígado, entendeu? Todos eles são órgãos alvo, né, da diabetes, entendeu? E aí o que que acontece? Quando a gente não consegue equilibrar, né, a insulina, o que que vai acontecer? Ela vai acontecer, né, uma hiper, ou seja, ela vai se elevar, ela vai ter uma hiperglicemia muito persistente, então ela não consegue diminuir, entendeu? Esse índice, né, de glicemia, tá? Então, por isso que é muito importante, até hábitos, além da medicação, né? Ou seja, o tratamento farmacológico, também o não farmacológico, tá bom? Então, ficar bem atento com relação a isso, tá?
E o que que acontece? Existe uma coisa interessante no diabetes mellitus, tá? Então, para poder falar um pouco aqui da tipo 1 e da tipo 2, existe a questão do mecanismo fisiológico, né? O fisiopatológico, perdão, né? Da diabetes, né? O que que acontece? Então, existe uma alteração do metabolismo, principalmente no carboidrato, né? Então, o que que acontece com relação às pessoas que são acometidas com essa hiperglicemia, né? Existe uma redução dessa captação de glicose pelos músculos e tecidos adiposos, né? Aumento também do número de produção, aumento de produção, né? Hepática de glicose, ou seja, tem aquela questão do glicogênese, né? E da glicogênese e da glicogenólise, né? Quase que não sai. Excesso de glicose circulante, ou seja, você vai estar com muita glicose circulando no sangue, o que não é para ser, é necessário ter equilíbrio. E o que que acontece? Você acaba tendo uma hiperglicemia crônica e aí a pessoa fica tendo o quê? Uma diabetes, né? E o que que acontece? Como o teu organismo, né, tá com muita glicose no sangue, aí fica difícil da insulina, né, realizar o seu trabalho, tá? E existem muitas alterações do metabolismo, entendeu? Por conta da diabetes, né? Aí, como a insulina não consegue produzir, né, não consegue ter a sua ação, o que que vai acontecer? Vai ter uma lipólise, vai aumentar mais ainda a lipólise, principalmente no tecido adiposo, né? No tecido adiposo. E aí, o que que vai acontecer? Liberação excessiva de ácidos graxos livres. Aí o fígado entra em ação aí, porque ele vai ter que converter esses ácidos graxos em corpos cetônicos. O que que acontece? Ele vai ter um dano, ele vai ter que ter uma ação, né? Que não é boa. Entendeu? Por quê? Porque devido a grande volume de glicose e baixo volume de insulina no organismo, aí ele vai converter, né, o ácido graxo, porque está livre, né, está liberado, em corpos cetônicos, né? E aí nós temos a diabetes, né, que pode causar uma acidose metabólica, que isso é muito grave, levando a coma e posteriormente, né, o paciente a óbito, né, gente? Então, assim, existem umas alterações, então, um aumento, né, da diabetes, além de ter uma alteração com relação à insulina que começa a diminuir a produção, né? E aí você tem a questão das gorduras, né? Você tem a questão também das proteínas, porque a insulina é um hormônio, tá? Ele é um hormônio, e aí sem ela, o que que vai acontecer? Vai aumentar o catabolismo proteico, vai ter uma perda da massa magra e vai ter uma fraqueza muscular. Então, o que que acontece? Vai ter um aumento dos aminoácidos circulantes e aí que o fígado usa para fabricar mais glicose. Então, isso é o que acontece dentro do nosso organismo com relação à diabetes, tá, gente? E aqui falando também, continuando de diabetes, nós temos aqui a diabetes gestacional, entendeu? Que é coisa muito interessante. Por quê? Porque no pré-natal que a gente faz esse rastreamento. Então, iniciada e reconhecida pela primeira vez na gestação, pode aumentar o risco para a mãe e do bebê, né? Então, o que que quer dizer isso, né, com relação à diabetes gestacional, né? Então, vamos fazer uma observação aqui bem interessante, principalmente para as pessoas que realizam, né, no caso, os profissionais que realizam, né, que realizam o pré-natal, né? Então, o que que acontece com as pessoas que realizam o pré-natal? Você, profissional, né? No caso, a gente fala do enfermeiro, né? Que vai fazer o pré-natal. Existe, tá? Como eu posso falar para vocês, assim, a forma de como você vai atender, né? Essa gestante. O rastreamento sempre é na primeira consulta, né? Então, por isso que a gente sempre preconiza a importância de fazer, né, o pré-natal o quanto antes. Por quê? Porque você pode, né, detectar a diabetes, né? E aí, quando você detecta a diabetes, você pode minimizar o risco da mãe para o bebê. É isso que a gente fala na diabetes gestacional. Só que tem um detalhe, né? As pessoas que no caso as mulheres, né, gestantes que estão fazendo seu pré-natal pela primeira vez, ela vai fazer o exame, né? Vai fazer lá um exame, vai fazer um exame bem direitinho, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Para ficar melhor para explicar para vocês. A gestante, ela vai fazer seu pré-natal. Beleza, tá lá. Consulta. Aí, você profissional, né, enfermeiro que faz o pré-natal, o médico também, tá? Ele vai fazer
as perguntas, vai colher os dados, né? Da antecedentes, tudo isso aí. Tá. E vai solicitar, né, um exame. O que vai acontecer? Se esse exame ele estiver alterado na primeira consulta de pré-natal, muitas das vezes as pessoas pensam que se der, né, ou seja, uma glicemia alterada, pensar que é devido à gestação. Então, uma gestante no primeiro trimestre, até no segundo trimestre, que tiver a glicemia alterada, não necessariamente é da gestação. Ela já tem uma pré-diabetes, ou seja, ela já estava com a glicemia alterada antes de estar grávida, entendeu? E aí, com a gravidez, apenas é como se fosse, aumentou mais ainda, né? Ou seja, a possibilidade dela desenvolver uma diabetes. Então, ela já tinha, entendeu? Um indício da diabetes gestacional, ou seja, da diabetes, né? Gestacional é depois, né? Ou seja, vou dar um exemplo bem mais prático. Digamos que eu não sabia que eu tinha uma glicemia alterada, ou já é, né? Diabetes, do jeito que é diabético não sabe, né? E aí, tá, então se eu sou diabético, não sei. E aí vou fazer um exame, tá certo? Eu vou fazer um exame, chego lá e deu, né, alterado. Então você vai fazer o tratamento, aquela coisa toda, beleza. Então eu engravidei. Só que quando eu engravidei, eu não sabia que eu era, entendeu, diabética, né? Ou seja, eu tinha diabetes gestacional. Eu tinha diabetes gestacional, não, perdão, não tinha diabetes. E aí o que aconteceu? No pré-natal, eu acabei descobrindo que eu já tinha uma glicemia alterada, entendeu? Mas não era por conta da gestação. Eu já tinha isso antes, eu só fiz apenas, né, aumentar, né, essa possibilidade devido à condição da gestação, porque a gente sabe que a mulher grávida ela tem essas perdas, né? Ou seja, a mulher grávida tem toda uma alteração hormonal. A gente sabe que a diabetes tem a ver com hormônio. Então, o que acontece com essa mulher? Quando ela engravida, ela precisa fazer urgentemente todos esses exames para não ter esse dano para o bebê e nem para ela também, né? E aí, digamos que ela fez o pré-natal, não apresentou na primeira consulta, beleza, ótimo, tranquilo. Então, fazer aquela coisa da manutenção, fazer uma terapia não medicamentosa, atividade física, uma alimentação saudável, para poder ela seguir a gestação boazinha, tá? Beleza. E aí, o que a gente faz? A gente vai fazer o terceiro trimestre, vai fazer uma nova, né, rodada de exames, ok? Aí deu uma glicemia alterada. O que eu penso? Diabetes gestacional. Mas no primeiro exame não deu nada. Aí é que vai dizer que ela realmente, entendeu, desenvolveu a diabetes gestacional. Tá? Para ficar melhor para você entender, caro aluno, uma mulher gestante que vai no pré-natal e ela faz o exame e mostrou uma elevação da glicemia, logo na primeira consulta não está associada ao pré-natal, ela já estava com a pré-diabetes, a própria diabetes, certo? Mas digamos que ela fez a primeira consulta, não deu nada, e lá no terceiro trimestre apresentou uma alteração da glicemia, então já é da gestação. Ela vai seguir os cuidados conforme os protocolos, cuidado também com o RN, né? Ou seja, no pós, ela vai ter que ter todo aquele acompanhamento especial, vai para o alto risco, também fica, né, na atenção primária à saúde. Mas é para você entender, você profissional, que a diabetes gestacional ela está dentro da gestação, mas a partir do terceiro trimestre, que é quando justamente o organismo da mãe, do bebê, começa a fazer toda aquela maturação, né? Está começando no desenvolvimento. Então, toda a maioria das doenças, dos agravos na gestação acontecem no terceiro trimestre. Mas isso não quer dizer que eu vou negligenciar os outros, né, gente? Então, a gente vai ter todo aquele acompanhamento, vai ter toda aquela orientação para a gestante para ela não se tornar, entendeu, uma diabetes ou até uma hipertensão também na gravidez. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Gestante, quando ela está com a diabetes gestacional mesmo, então o primeiro exame, a primeira consulta é extremamente importante, tá? Para poder nos direcionar diante, né, do pré-natal, tá bom? Então fica aqui essa observação, ok? Vamos para a aula, mentoria SUS para concurso, da professora Nádia Salgueiro, rumo à tua aprovação, não soltas tua mão, tá?
Bom, com relação a outros tipos de diabetes, a gente tem também a diabetes que pode ser causada geneticamente, né? Ou seja, pessoas que já nascem com problemas, né, na função das células betas, tá? Também tem a questão secundárias, doenças relacionadas ao pâncreas, né? Já que ele é o órgão principal que faz justamente essa síntese, né, com as células betas, né? E juntamente com a insulina. Também temos as endocrinopatias, né? E também medicamento, tá, gente? Então, o medicamento ele pode causar uma disfunção, entendeu? No pâncreas, tá? Tem mesmo que a questão da pré-diabetes. Então, estado intermediário em que os valores glicêmicos estão elevados, mas abaixo dos critérios de diabetes. Isso inclui a glicemia de jejum alterada, a tolerância diminuída à glicose, né? Ou a hemoglobina, né? É elevada, mas não no patamar de diabetes. O que quer dizer isso aqui? Você tá com os valores que não é aquela coisa, está no meio do muro, né? Para você entender melhor. Você nem tá para um lado bom e nem tem para um lado ruim. Você está no meio termo. Então é nessa hora que a gente começa a trabalhar as pessoas, trabalhar o paciente, né? Para poder ele reverter aquela situação e se tornar um diabético, né? Bom, aqui para ficar, né, mais é, fácil, né, um mini resumo praticamente, falando sobre a diabetes tipo 1, tipo 2 e a gestacional, né? Então a classificação que a gente tem aqui, ou seja, o que eu quero que vocês memorizem, que pode estar lá dentro, lá na tua questão, lá na tua prova, tá? Então vamos ficar bem atento. Por quê? Porque para você tem que saber a diferença que você tem da diabetes tipo 1, tá? E aqui da diabetes tipo 2, certo? Tipo 1, olha só palavras-chave que você pode memorizar lá na hora que você vai responder sua questão, tá? Ocorre em crianças, jovens, tá? E olha a palavra sem excesso de peso, ó. Lá na tua prova, ele pode colocar, sabe o quê? Trocar, tirar esse 100 aqui e colocar assim, ó, com. Aí, se você não prestar atenção, você perde a questão, tá? Inicia-se, abre, olha só, outra palavra-chave, ó, inicia-se abruptamente, quase que não sai, né? Abruptamente, né? Ou seja, ele é algo bem abrupto, ou seja, violento, né? Ele vem com tudo, tá? E aqui ele evolui, né, com rapidez, tá? Para a cetoacidose. Entendeu? Então, lembrando para vocês que aqui, só para vocês, deixa eu só apagar aqui para vocês não confundir, entendeu? Aqui, tá? São palavras-chave que eu quero que vocês memorizem com relação, tá? A diabetes tipo 1. O que eu tenho que vocês têm que memorizar? Ocorre mais em qual é o público que mais ocorre? A tipo 1, crianças, jovens. Não tem peso, sem excesso, ó, sem excesso de peso. Vai iniciar abruptamente, né? Abruptamente. Ave Maria, quase que não sai. Abruptamente. E evolui com rapidez, ó. Rapidez, o que? A cetoacidose, tá? Memoriza isso, viu? E aí, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a tipo 1, ela tem uma destruição, tá? Das células betas pancreáticas? Então, pelo fato dela achar que essas células betas pancreáticas são um tipo de um inimigo, né, um invasor, o próprio sistema imunológico acaba destruindo elas, então ela tem uma perda total, tá, da insulina. Tá certo? Aí como é que você sabe que a insulina ela é um tipo de um catalisador, né? Ou seja, ela é uma chave, né, da própria glicose. E aí ela precisa para poder entrar na célula. Então, se não tem, aí fica difícil, né? Da célula receber. Com relação à diabetes aqui, tipo 2, então qual seria, né, a ocorrência maior em adultos, tá? Com longa história de excesso de peso e tem a questão da hereditariedade também, tá bom? Aqui da hereditariedade, tá? Aqui também tem a questão do início, tá? Início bem
insidioso, tá? E sintomas mais brandos, ou seja, é com o tempo, né? Não é uma coisa que você vai ter de imediato, mais violento, é aos pouquinhos você vai ter os sinais, né, da própria diabetes tipo 2. E aí, na diabetes gestacional, certo? Ele já é um estado de hiperglicemia, de hiperglicemia menos severa do que a diabetes tipo 1 e tipo 2, porque é detectado pela primeira vez na gravidez, mas segue aquela coisa que eu falei para vocês. Se você fizer o pré-natal no primeiro trimestre, tá? E se der uma glicemia elevada, certo? Então, tudo indica que essa mulher, ela já é uma pré, entendeu? Diabética, tá? Ou seja, antes da gestação, tá? Antes, ok? Mas digamos que no primeiro, né? Ela deu o contrário, ou seja, não teve, né? Não apresentou, né? Essa diabetes que a gente falou assim, alterada, né? Não teve. Então, nesse caso, ela tá tranquila no primeiro e no segundo, mas no terceiro apresentou, então é uma diabetes gestacional, tá bom? Bom, o diagnóstico, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, e também um protocolo, tá? Com relação a doenças, né, crônicas, né, não transmissíveis, tá? O que eu tenho aqui do Ministério da Saúde? Eu tenho aqui que existem alguns critérios que você pode utilizar para diagnóstico, mas a gente sabe, tem um que é melhor do que todos, né? Então, o que eu tenho aqui para poder fazer de testes, né? Eu tenho a glicemia de jejum, que tem que ter uma média de 8 a 12, né? Lembrando para vocês que esse parâmetro aqui que você tem que memorizar lá na tua prova, tá bom? A hemoglobina glicada, ó, aqui hemoglobina glicada, tá? Que aí você sabe que tem que, esse valor aqui, se você não memorizar, você perde. Já vi muita gente perder questão porque não memorizou aqui, tá? Esse valor. A glicemia 2 horas após sobrecarga oral de glicose, 75 de glicose, você tem que estar, ó, o parâmetro é igual ou maior de 200, tá? Miligramas por DL, certo? E aqui eu tenho glicemia casual, que pode ser qualquer hora do dia, tá? Com sintomas clássicos de hiperglicemia, que também segue o mesmo parâmetro com relação igual ou maior, né, de 12 miligramas por DL. Então, se fosse perguntar assim, professora, qual seria então o melhor para você dizer assim, todos eles são importantes, claro, né, gente? Mas eu indicaria justamente isso aqui, a hemoglobina glicada, tá? Lembrando para vocês que ele é uma boa referência, tá? Ele é muito bom para fechar diagnóstico. E eu já vi questões de concurso justamente falando sobre isso aqui, tá? Essa aqui é a tolerância à glicose também, que é no caso aquele que você toma um líquido, né? Doce, muita gente não gosta, né? Também era muito bom, mas se for para escolher entre um ou outro, esse aqui é bem preciso, tá? Bom, questão do diagnóstico da pré-diabetes. Glicemia de jejum, ó, memoriza, tá, gente? Esse aqui, ó, padrão de 100 a 125, você está com uma pré-diabetes. Glicemia 2 horas após da carga de 75 gramas, tá entre 140, ok, e 140 e 199. Então, lembra que se você tiver igual ou acima de 200, você já está com diabetes, tá bom? E a glicemia tem que ficar, a hemoglobina glicada tem que ficar entre 5,7 até 6,5. Passou disso, já é diabetes também. Então, isso é muito importante você memorizar esses valores. E uma gestante. A gestante é bem menor do que esse aqui, tá? Então, enquanto que os padrões normais chegam até 99, na gestante a gente pede que pelo menos não ultrapasse 90, tá? Então, tem todo um critério. Gestante sempre vai ser diferente, entendeu? De nós adultos. Adultos que eu falo assim, que sem estar na condição de gestante, né? De grávida. Com relação ao rastreamento, nós temos alguns indivíduos que eles são assintomáticos, que não têm sintomas, né? Que estão igual ou maior de 45 anos. Então, ele deve ser avaliado ou mais cedo se tiver fator de risco. Então, paciente com sobrepeso e obesidade, né, pelo menos outro fator de risco também deve ser rastreado. Então, é muito importante a gente fazer o rastreamento desses pacientes, tá?
Bom, com relação aqui ao diagnóstico, lembrando para vocês, lembra do diagnóstico, lembra como é que você detecta a diabetes, né, tipo 1, e quanto ao diagnóstico, bom, não vamos esquecer, tá? Geralmente é realizado em quem? Pacientes jovens, né, crianças e adolescentes, não podemos esquecer, tá? Ó, criança, adolescente e o adulto jovem, tá bom? Com sinais e sintomas de que? Hiperglicemia grave, tá? Ou seja, que sinais e sintomas são esses? Então, gente, hiper, já sabe que é grande, elevado, alto, né? Então, você sempre vai pensar que o hiper é justamente para cima, ó, para cima, elevado, entendeu? Então, o que a pessoa vai apresentar, né? Uma criança, adolescente ou adulto jovem? Uma poliúria, tá? Vai urinar muito, entendeu? Uma polidipsia, entendeu? Vai querer beber muita água, tá? Uma polifagia, entendeu? Vai ter aquela vontade de comer, né? Uma noctúria, né? Ou seja, a pessoa tem aquele hábito, né? De urinar, né? À noite. E a perda de peso inexplicável, assim, do nada, né? Então, ficar atento a esses sinais e sintomas que aí você pode imaginar que seja uma diabetes tipo 1, se for dentro desse público-alvo aqui, tá? Aí eu tenho aqui os sinais e sintomas que evoluir rapidamente e pode progredir para o quê? Cetose, entendeu? Uma desidratação, uma acidose metabólica, tá? Por isso que quando o paciente ele tá com uma crise de hiperglicemia, fazer uma gasometria é o ideal, né? Para detectar. Caracterizando a acidose diabética, né? Especialmente na presença de estresse agudo. Interessante essa parte, né, que diz o nosso manual com relação ao estresse, né? Quem é que não fica estressado, né? Oh, meu Deus. Vamos lá. Confirmação do diagnóstico é demonstrado por quê? Pela hiperglicemia. Então, por isso que você tem que entender que é parâmetro, tá, gente? Não vai esquecer, não. Parâmetro. Ok? Na maioria das vezes, essa demonstração é feita com a glicemia aleatória. Ou seja, a paciente chegou lá no hospital, né? Não precisou estar de jejum nem nada. E aí você fez ali a glicemia e ó, bum! O que aconteceu? Qual o valor que deu? Né? 200. Pronto. Fechou o diagnóstico de diabetes. Então, esse paciente, ele está com diabetes, né? Mellitus, né? Infelizmente. Bom, a gente vai falar agora sobre o diagnóstico da diabetes tipo 2, tá? E seus estágios no pré-clínico. Nós temos aqui, tá? As categorias, ok? As categorias que nós temos, tá? As categorias. Nós temos aqui a glicemia normal, temos aqui a pré-diabetes, tá? Com risco aumentado da diabetes, e temos a propriamente dita, né? Diabetes, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui para poder analisar o diagnóstico, né? Fechar o diagnóstico da glicemia, né? Ou melhor, da diabetes. Eu tenho aqui a primeira, que é a glicemia em jejum, tá? O que eu tenho que memorizar? Isso aqui, ok? Minha glicemia normal, elas têm que estar abaixo de 100, tá? Então, tem que estar abaixo de 100, ok? Então, memoriza aqui, abaixo de 100. Aqui eu tenho de 100 a 125, 100 a 125, tá? Isso, no caso, isso seria uma pré-diabetes, não é a diabetes não, tá? É a pré-diabetes. Mas, digamos que aí você fez lá um exame, a glicemia de jejum, e deu igual ou maior de 126. Então, você já está diagnosticado com a diabetes mellitus. Se você faz o teste de tolerância à glicose, tá? O teste de tolerância à glicose, 2 horas após você ter ingerido 75 gramas de glicose, é aquela que eu gosto de falar de garapa, né? Vai tomar aquela garapinha e aí 2 horas depois vai fazer a medição, tá? Se você tiver uma glicemia normal, ela tem que estar o quê? Tem que estar abaixo, tá? De 140. Se tiver entre 140 e 199, você é um pré-diabético, tá bom? E se você tiver igual, tá? Ou maior de 200, ok? Igual ao maior de 200, você diabético, tá? Ou seja, você tem diabetes gestacional, diabetes mellitus gestacional se estiver grávida, né? E aí, se você faz uma glicemia casual, entendeu?
glicemia, né? Eu vou ali fazer, não tá em jejum, né? Por exemplo. E aí, se tiver abaixo de 200, ok, tá normal. Então, não tem como fazer, né, numa pré-diabetes, né, nesse valor. Sempre o nosso parâmetro, nesse caso, é 200, tá? E aí, se você tiver, né, com acima de 200, então com sintomas bem clássicos, aquele que a gente viu, né, com relação à diabetes, então você está com a doença, ok? E aí eu tenho aqui a nossa hemoglobina glicada, tá? Que aí eu faço aqui, ó, abaixo, tá? De 5,7 é o nosso normal e de 5, tá? A 6,4% é aquela pré-diabetes. Então, quando o paciente está aqui, dá para reverter. Agora, quando ele chega nesses parâmetros aqui, gente, ó, nesses parâmetros aqui que está aqui embaixo, aí ele já está com diabetes, já está fechado o diagnóstico, aí vai o tratamento, tanto não farmacológico como também farmacológico, tá? Então, deixar isso aqui claro. Fatores de risco, principais fatores que favorecem o desenvolvimento da diabetes mellitus, em especial diabetes tipo 2, né? Obesidade, especialmente na gordura abdominal, visceral, sedentarismo, história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, idade avançada, hipertensão arterial, a dislipidemia, tá? Ou seja, também eu tenho o HDL baixo, o triglicerídeos elevados, história de diabetes gestacional também, ou seja, como assim? A mulher, ela tá com a diabetes gestacional, aí depois que ela pariu o menino, ainda continua, entendeu? Com essas elevações da glicemia. Então, ela já fica, né, diagnosticada com diabetes no pós-gestacional. Ou recém-nascido macrossômico também, entre outros, tá? Também tem a questão do síndrome dos ovários policísticos, os distúrbios metabólicos, algumas condições clínicas que geram resistência à insulina, né? E aí existe fatores que vai realmente desencadear, tá? A diabetes mellitus, tá bom? E aí tem uma observação, né, bem interessante que é importante, né, compartilhar com vocês, é o seguinte, né? Então, existe a pessoa que tem uma glicemia alterada, descompensada, né? Existe algo que vocês pode ser que não saiba, você saiba, não sabia, né, que estava associado. Quando uma mulher, principalmente estou falando das mulheres, né, que tem uma glicemia elevada, que ela já tem um histórico de uma pré, ou já é diabética, descompensada, tá, gente? Descompensada, também tem que deixar bem claro, tá? Descompensada. O que que acontece? Ela vai sentir um incômodo lá, mas na área, entendeu? Íntima, né? Então, ela vai apresentar um corrimento vaginal, vai ter uma descarga, né, vaginal, principalmente pela candidíase, que é o nosso maior, digamos, incômodo que uma mulher com diabetes mellitus ela refere, né, na consulta. Então, para elas entender que devido à condição dela estar diabética, ou seja, ela está com a diabetes mellitus, ela vai ter uma alteração da flora, né, microbiana, entendeu, na região vaginal. E aí, se caso ela tiver contato com o fungo, ou seja, com a candidíase, aí vai ser aquela festa, né, para ele, que ele vai achar um meio favorável para ele se proliferar. Então, é muito comum você ter esse sintoma, tá, de uma mulher que ela esteja com diabetes descompensada, que é justamente a questão da candidíase. Então, é importante vocês quando você estiver atendendo, né, essa mulher, né, falar um pouco com relação a esse desconforto que pode acontecer, né, quando ela está naquele período, né, da descompensação, tá, da glicemia, mas é muito, mas muito comum elas relatarem esse problema, tá? Então fica aqui, entendeu? Essa observação com relação a candidíase nas mulheres que estão com diabetes mellitus descompensadas. Então, lembrando que existe uma alteração, sim, da flora, entendeu? O pH fica alterado devido à condição dela, né? Ou seja, por conta, né, da glicemia que está, né, elevada. Então, fica essa observação, tá bom?
Bom, o tratamento, existe o tratamento não medicamentoso, que é aquilo que a gente vem falando até nas aulas de hipertensão, a questão do estilo de vida, né? Mudar o estilo de vida. Ou seja, é muito importante, principalmente para diabetes tipo 2, tá? Então, alimentação saudável, procurar um especialista, um nutricionista, por exemplo, entendeu? Realizar o controle de carboidratos, a qualidade dessa nutrição, a qualidade nutricional, trabalhar a perda de peso, entendeu, gente? Então, quando há um sobrepeso, né, obesidade, né, reduz bastante, entendeu, a glicemia de 5 a 10%. Então, a questão é a perda de peso, né? A prática regular de atividade física, combinando os aeróbicos e exercícios de resistência, educação em diabetes, tá? Autocuidado, monitoração e reconhecimento de hipoglicemia e rotinas, entendeu? Então, isso aqui é um tratamento não medicamentoso, tá? Então, lembrando para vocês que esse é um medicamento não medicamentoso, que é muito importante, que é a questão da mudança do estilo de vida, tá? Com relação ao tratamento medicamentoso, tá? Nós temos a diabetes tipo 1, que a gente usa muito a terapia da insulina obrigatória, né? Então, esses pacientes que são diabetes tipo 1, eles precisam fazer o uso da insulina. Então, é muito obrigatório. Então, fica o quê? Insulino dependente. Então, tem os esquemas, tem as múltiplas doses, basal, tem até a questão da mais bradial, né? Ou seja, que é o basal bolus, tá? Ou tem outras alternativas que vai depender de cada caso, né? Então, o que acontece? O médico ele vai ajustar conforme a condição, vai avaliar cada caso, vai olhar a questão da idade, do peso, a rotina, as variações das refeições e a questão da atividade física, tá? Isso é muito importante para as pessoas que têm diabetes, a questão da atividade física. A diabetes tipo 2 já vai entrar com fármacos orais ou injetáveis se for necessário, mas a primeira medicação, gente, que escolhe, que até na atualização que a gente teve agora, tá? A atualização da diabetes com relação à medicação. Então, o que entra logo de primeira é a metformina, tá? A metformina nós temos de 500 e temos de 850, tá, miligramas, tá ok? Isso vai depender lá o médico que vai passar, né? Vai encaminhar o paciente, né, para o tratamento e ele vai fazer essa terapia medicamentosa. Ou ele vai usar de 500 ou vai usar de 850. Então, vai depender da conduta médica deles lá, o que for importante para reduzir o quanto antes essa glicemia. Mas também nós temos a sulfonilureas, tá? Nós temos aqui, ok? Certo? Temos o NIB2, tá? De SGTLs, temos os antagonistas também, tá? A medicação inicial geralmente depende do perfil do paciente, como eu falei para vocês, né? A eficácia, né? O risco de hipoglicemia, custo, tá? Questão da comorbidade, ou seja, se você avaliou se esse paciente ele tem algum problema relacionado à doença renal, à cardiovascular e também a preferência à insulinoterapia. Então, caso seja necessário, ou ele sai da oral e vai para a insulina, né? E aí depende muito, se ele está com a glicemia muito descompensada, aí existe a falha nas terapias orais, aí ele vai para o quê? Ele vai para a insulina, tá? Então, por isso que a primeira tratamento farmacológico é oral, aí se não der certo, aí ele vai para a insulina, tá? Bom, aqui o tratamento, né, só para uma forma de resumo, né, fazendo aqui um tipo mapa mental, tá? Aqui a gente inclui os 5 componentes principais que a gente tem que ter, né, para o paciente com diabetes, que a gente tem a questão da educação sobre diabetes, os cuidados, né? A questão da insulinoterapia, como ele deve ministrar, tem a questão da automonitoração glicêmica, que é você orientar ele como ele vai fazer essa medição, né, com glicosímetro, tá? Orientação nutricional e a prática também de montar exercícios, né? Então, são esses 5, né, esses 5 principais componentes que é importante, tá, para o paciente que está fazendo tratamento da diabetes, tá, tipo 1. E aí tem um tratamento bem complexo, que aí vai questão de prescrever, né, alguma questão
medicamentosa, vai entrar a insulina. Então, vai depender o esquema, né? Existe muitas que são utilizadas no SUS. Nós temos a questão também da Lantus, nós temos também a regular. A regular é mais para urgência e emergência, tá? E também nós temos a NPH, que é a mais comum que a gente tem dentro do sistema único de saúde, mas também tem outras, dependendo do mercado, que é onde o paciente vai receber orientação com relação à sua administração, tá? E aí eu tenho aqui a questão do fluxo, que é muito importante, terapêutico, deve ocorrer da seguinte forma. Temos aqui a insulina NPH, como eu falei para vocês, e tem aqui a insulina regular, que é o que mais utilizado aonde? No nosso SUS, né? O Mentoria SUS da Concurso, a professora Nádia Salgueiro. Eu lembro sempre falando do SUS. Então, nós temos aqui a insulina NPH, associada à insulina análoga de ação rápida, né? Pode acontecer de poder utilizar as duas, tá? A insulina análoga de ação rápida, associada à insulina análoga de ação prolongada. O que acontece isso aqui? Nós temos aqui a NPH, tá certo? Para vocês entenderem por que existe, tá? Essas duas insulinas aqui. Essa insulina aqui, o paciente ele toma muito para manutenção, e essa daqui utiliza para baixar mais rápido, tem uma ação muito mais rápida para diminuir a glicemia. Então, esse aqui que é utilizado quando os pacientes estão com a glicemia alterada lá no pronto-socorro. Nesse aqui, ele tem uma ação, tá? Uma ação lenta, ok? E essa daqui tem uma ação rápida, certo? O que quer dizer isso aqui? O tempo que a ação tá, da insulina, é como você imagine um gráfico. Então, qual é o ápice que a gente vai ter de ação da NPH? É uma média de praticamente de 5 horas após, né? Essa é uma média, tá? Após que o paciente faz uso da NPH. Já na regular, praticamente em 30 minutos, tá, já está começando a agir. Então, nesse caso aqui, a gente usa mais, tá? A regular para tratar pacientes que estão com a descompensação, tá, da glicemia, ok? Aqui, para lembrar, metas glicêmicas, tá? Ou seja, as medidas de glicemia, as metas variam de acordo com o tipo de diabetes, idade, comorbidade, risco de hipoglicemia e a expectativa de vida, também tem isso. Então, lembrando para vocês os nossos parâmetros, hemoglobina glicada, glicemia de jejum, glicemia 2 horas, que é após prandial, e tem a glicemia ao deitar antes de dormir, que é muito importante. Então, como é que eu vou fazer aqui? O paciente já está com diabetes, tá, gente? Então, metas típicas para adultos que já tá com diabetes. Então, ó, ele tem que estar com a hemoglobina glicada abaixo de 7, entendeu? E a glicemia de jejum, que é aquela que você faz com a glicemia, né, o glicosímetro, tá? É muito importante você fazer de manhã, por exemplo, né? Em jejum tem que ficar em torno de 80 a 130. A glicemia, 2 horas após prandial, não pode ultrapassar de 180. Ok? E aí nós temos a glicemia ao deitar, que você também pode verificar, né, com o glicosímetro, 90 a 150, ok? Para a maioria dos adultos, tá? Complicações: se a glicemia permanece elevada ao longo do tempo, surgem complicações que podem ser divididas em microvasculares, tá? Ó, microvasculares. Nesse caso, pode ter uma retinopatia diabética, muito comum as pessoas reclamar com problemas na visão, e aí devido a complicações, né, da glicemia, ou seja, a diabetes, pode causar um dano na retina, podendo causar o quê? A cegueira, tá? Também temos a questão da nefropatia, que é a doença renal. Muitas das vezes um paciente tem uma questão da albuminúria, né? Ou seja, uma queda dessa taxa de filtração glomerular, e esse paciente ele pode ficar o quê? Com uma insuficiência renal aguda para insuficiência renal crônica, tá? Nós temos a questão da neuropatia periférica, que é uma questão da dor, dormência, risco de úlcera no pé. Por isso que paciente com diabetes tem que ter muito questão de cuidados com os pés, para não ter a questão do pé diabético, né? Porque ele pode causar justamente isso aqui, ó, a neuropatia, ok? Por isso que ele tem que ter muito cuidado com os sapatos. Doença macrovascular, doenças cardiovasculares, infarto, angina, devido à elevação da glicemia. Temos também o AVC, temos a doença arterial periférica, tá? Existem outras complicações, ou seja,
infecções frequentes, tá? Problemas de cicatrização, nós temos alterações metabólicas, como lipídios, funções hepáticas. Então, a diabetes, ela realmente causa muitos danos, gente, muito igual à hipertensão, tá? Falando de pé diabético, observe que é uma complicação bem grave, resultado da combinação da neuropatia isquêmica, ou seja, uma redução do fluxo sanguíneo, e deformidades, traumas repetidos, infecções. Por isso que uma pessoa com diabetes tem que ter cuidado com os seus sapatos. Se tiver uma pedrinha dentro do sapato, ele não pode perceber, mas aquela pedrinha ali ele pode causar justamente um trauma, e aí já viu, né? Um ferimento que pode causar. E o que acontece, né? O que pode acontecer, né? E por que acontece? Então, a neuropatia sensitiva perde a sensibilidade, a dor, calor, frio, pressão. O paciente pode não perceber o ferimento, tá? Temos também a questão da neuropatia motora, seria autonômica, né? E a deformidade nos pés, alterando a distribuição de peso, calos e fissuras. Doença vascular periférica reduz irrigação, piora da cicatrização, infecções invadem tecidos facilmente nesses locais, tá? Questão da prevenção, inspeção diária dos pés, olhar, né, sentir, palpar, verificar unhas, calor, fissuras, uso de calçados adequados, higiene, hidratação da pele, educação do paciente para os cuidados domiciliares. Isso é muito importante a gente orientar as pessoas diabéticas, né, com relação aos cuidados com os pés, tá? Diagnóstico precoce, avaliação anual em pessoas com diabetes, né, 2, já diagnóstico, em diabetes 1, após cerca de 5 anos da doença, é muito importante a gente fazer, né, essa avaliação, tá? Exame de sensibilidade, existe um monofilamento, mais ou menos 10 gramas, que é o conhecido como o diapasão, tá? Para vibração, pulsos arteriais dos pés, então faz uma avaliação dessa sensibilidade. Por quê? Porque como vai causar, né, um dano, e aí existe a questão muito circulatória, é preciso fazer essa avaliação, porque se faltar, né, essa circulação, o paciente ele pode ter complicações e acabar perdendo, né, o hálux, que é o dedão, ou então ele pode até perder o pé, a perna, o que for, por conta da diabetes, entendeu? Então, a diabetes é uma complicação vascular muito grande, tá? E aí é muito importante tratar esse pé diabético. Então, vai fazer o quê? Se há uma úlcera, uma ferida, né? Vai fazer um debridamento, fazer uma limpeza, vai controlar a infecção, se for o caso, um antibiótico, se for, né? Mas uma boa limpeza, uma boa higiene pode muito bem preservar essa ferida. Tá? O Offerling, que quer dizer o quê? Que é avaliar a pressão sobre a úlcera, ou seja, calçados especiais. Tem paciente que não pode usar todo tipo de calçado, então ele manda fazer, né? Ele faz, ele confecciona, né? Tem a questão do controle glicêmico rigoroso para promover a cicatrização e avaliação vascular, intervenções se necessário, tá, gente? Então, é muito importante orientar o paciente com os cuidados com os pés para não ter essas complicações e acabar perdendo até o dedo, o pé ou então a própria perna, tá? Tipos de insulina, só para poder a gente saber o que tem, né, no mercado do SUS, tá, gente? Classificação segundo início, pico e duração da ação. É muito importante vocês entenderem essa questão da insulina até na hora de fazer os esquemas. Lembrando para vocês que quem prescreve o esquema são o médico, tá, que está atendendo, né, o paciente. Então, ele vai colocar lá, né, a questão da insulina, lembrando que a gente tem uma linguagem da insulina que a gente utiliza, que é a unidade internacional. Então, a administração é feita com aquela seringa de uma ml, né, e aí você vai ver essa seringa que ele tem lá, 10 unidades, 20 unidades, né, 30 unidade internacional, geralmente a gente vê a questão de unidade internacional, tá bom? Então, unidade internacional é o que a gente, né, avalia lá na seringa que vai aspirar. Então, o médico vai dizer lá, né, o esquema, tá? E aí temos aqui a ação ultra rápida, né? Essa aqui é conhecida, ela tem uma ação de 5, tá? De 5, ela é bem maior do que a regular. Lembra que eu falei da regular que é 30, né? Inicia com 30, pois é, nós temos uma ultra rápida, mais rápida do que a regular, que é muito utilizada. Então, só que ela começa a ação aqui, tá? Aí o pico dela
é de 30 a 90. Já na regular, a ação dela começa com 30, mas o pico dela é de 2 a 4, entendeu? E aí ele dura a média de 3 a 5, a ultra rápida, e a regular de 6 a 8, tá? Já na NPH, que é aquela de manutenção, lembra que eu falei para vocês aqui que ela é mais lenta? Então, ela começa, a ação dela vai começar de 1 a 2 horas, mas o pico dela, eu falei que era de 5, né? Mais ou menos 6, assim, ó, 6 a 10, né? É nessa média. E a duração média aqui, ó, de 12 a 18. Então, essa aqui é a NPH. Então, ela é mais de manutenção. Aí nós temos aqui uma ação prolongada, né? Que começa a ação de 1 a 2. Ela não tem um pico, né, acentuado, não tem, mas ela pode durar até 24 horas. Então, aqui o nome dela, um exemplo, né, temos a Glagina e a Determir, né, dependendo do fabricante, né, do laboratório. Aí nós temos aqui aquela ação ultra longa, né, uma bem maior, né, também não tem pico, tá, a duração média pode ser maior do que 42 horas. Nós temos aqui a Decudeca, tá, essa medicação. E aqui eu tenho a questão da pré-misturas, ou seja, eu posso 30 minutos, né? Ela tem um pico de 2 a 8 e temos uma duração em média de 18 horas. Então, como é que é feita essa pré-mistura? Eu vou pegar 30, né? 70, 30 de NPH mais regular, né? Ou 75, 25 ou 50, 50, vai depender do critério médico, tá? Ou seja, eu posso pegar 70 de NPH e posso pegar 30 de regular. Como eu falei, vai depender da conduta médica, tá bom? Cuidados e manuseios na administração. Gente, muito importante vocês entenderem como é que você vai administrar essa insulina, tá? Primeiro, a gente sabe a higienização das mãos e qualquer coisa que a gente vai fazer em cuidados no paciente. Qual o local que eu tenho que escolher para aplicar essa insulina? Bom, eu tenho o abdômen, eu tenho a coxa, eu tenho as nádegas, eu tenho o braço, né? E tem que fazer o rodízio dos pontos, entendeu? Para evitar quem? A lipodistrofia. O que quer dizer isso aqui? Deixar aquela área endurecida de tanto você aplicar a insulina naquele mesmo lugar, entendeu? Por isso que é muito importante fazer o rodízio. Tem uma hora que é o abdômen, tem hora que é a coxa, tem hora que é na nádega, tem hora que é no braço, né? Ou seja, usar agulhas novas a cada aplicação é o que a gente recomenda e é o correto, entendeu? Respeitar a técnica correta da aplicação subcutânea. Lembrando para vocês que a aplicação da insulina é subcutânea, entendeu? Não é intradérmica, não é intramuscular e não é endovenosa, é subcutânea. O ângulo vai ser de 90 graus com pega cutânea, isso se tiver aquela seringa de 1 ml, tá? E aí 45 com a pessoa muito magra. Digamos que você, né, não tem a seringa de insulina, tem a normal. Aí você tem que fazer um ângulo também de 90 graus, até para pessoas que não são magras devido à agulha, né? Então você sabe que você vai fazer um ângulo de 90 graus, né, no paciente, ó, 90, tá vendo? Lembra? Ó, 90 graus, tá? Então você vai colocar nessa posição aqui, ó, assim, eu tô tentando desenhar uma seringa, presta atenção, entendeu? Desenha aqui uma seringa, ó, essa posição, reta, entendeu? Você vai fazer isso aqui, tá bom? Então, 90 graus é isso, tá? Aí eu tenho que, após a aplicação, não deve massagear o local e verificar regularmente a validade, a aparência e integridade da insulina. É muito importante olhar, se ela tiver uma cor clara de água, então ela perdeu a sua consistência, então ela tem que ser um tipo turva, tá? Então isso é muito importante você avaliar a insulina, ok? Então, não esquece disso não. Com relação ao armazenamento, segundo o caderno 36 do Ministério da Saúde e também da Sociedade Brasileira de Diabetes, tem a parte lá da seção insulinas, a questão do seu armazenamento. Isso é muito importante vocês memorizar isso aqui, tá? Então, antes do uso, tá? O estoque está fechado, manter refrigerado aqui, ó. Lembra? Temperatura igual de vacina, ó, de 2 graus a 8 graus Celsius na geladeira. Nunca no congelador, na porta da geladeira. Então, você sabe, né, gente? Geladeira, ela tem uma diferença, né, na distribuição da temperatura. Ou seja, lá no congelador, já é 0 grau, fica congelado. Na porta, tem menos, né, ou seja, é mais quente, né, do que na própria geladeira. Então, você vai guardar na própria geladeira. Então, não deve congelar, tá? Não se deve congelar, certo? Não se deve congelar, ok? Se congelar, joga fora.
Evitar a exposição direta ao sol, isso é muito importante. É o calor, né? Para deixar em cima de uma mesa, alguma coisa, aí tá perto da janela, aí tem um solzão lá e começa, né, a tocar no frasco, e você sabe que ela não tem mais validade, também tem que ser descartada, tá? Aí durante o uso, entendeu? O frasco ou caneta, né, em uso, você pode manter em temperatura ambiente, só que não pode ultrapassar de 30, tá, graus Celsius por até 30 dias. Olha, se liga na temperatura, tá? Após esse período, mesmo que ainda haja conteúdo, deve ser descartada. Poxa, você pode ter, não ter feito, faltou, ou teve uma falha, né, da aspiração. Sempre anotar a data da abertura, que é muito importante, né? Igual com a vacina, né, gente? E transportar em bolsas térmicas, mas nunca em contato direto com o gelo. Isso é muito importante também. Você não pode guardar a insulina e ter um lá uma pedrinha de gelo encostada no frasco, tá? Observações importantes: não utilizar a insulina com alteração de cor, grumos ou partículas, exceto NPH, que pode ser levemente turvo e deve ser homogeneizada antes do uso para um rolamento suave. Então você sabe como é que você vai manusear, né? Toda medicação você não vai agitar como se estivesse tomando uma bebida láctea, né? Você vai pegar e vai rodar o frasco, né? Fazer um tipo de um rolamento, tá? Bem suave. Não expor as insulinas a calor excessivo, tá? Ou seja, não deixar essas insulinas em carro fechado, né, sol direto, monitorar com frequência a glicemia capilar, especialmente ao iniciar a troca, né, garantir a educação, isso é muito importante, paciente, família e cuidadores sobre o manuseio, tá, e armazenamento, responsabilidade das equipes, é a PS, né, do NASF, que não é mais o NASF, isso é porque tá dentro do caderno 36, tá, gente? Lembrando que hoje não é mais NAFs, agora é uma equipe multi, tá? A equipe é multi, que só mudou o nome, né? Mas é a mesma coisa que fosse, tá? O NASF. Então, hoje a gente tem a equipe, tá? É multi, tá? Só para vocês saberem, tá bom? Armazenamento, tá? Só para fazer aqui um reforço, tá? Armazenamento 2 a 8 graus Celsius. Em uso pode permanecer até 30, tá? Até 30 dias. Uso individual, nunca compartilhar. Descarta recipiente, perfuro, cortante. Olha só, hein? Ó, RDC, viu? Não vão esquecer. A RDC 222 de 2018, que fala sobre, né, os resíduos, tá? Da saúde, o gerenciamento de resíduos sólidos da saúde, tá bom, gente? Regular, no caso, ó, 30 minutos antes da refeição, deve ser administrada. NPH geralmente se faz de manhã, né, antes de jejum, e à noite, dependendo do esquema, o médico que vai decidir o esquema. Monitoramento da glicemia capilar e vai educar o paciente, a família, né, o cuidador, com relação a sinais também de hipoglicemia, isso é muito importante, tá? Ó, tremor, sudorese, uma confusão mental, a pessoa não sabe nem o que está fazendo, onde é que está, entendeu? Isso é muito importante. Taquicardia e como você vai agir. Então, se você tiver esses sinais e sintomas, percebe que a pessoa está apresentando uma hipo, porque lembrando para vocês que na diabetes, ele pode ter uma elevação e também pode ter uma baixa, né, na produção de glicemia. Então, tem que ficar atento ao quê? Sinais e sintomas, tá? Bom, com relação à estratificação de risco e acompanhamento na atenção básica, sabemos que como é uma doença voltada para a saúde pública, é muito importante a questão do baixo risco, tá? Diabetes, métodos controlados, sem complicações, e você, profissional de saúde, doções da adesão ao tratamento. Então, alto risco, presença de complicações, aí você tem que avaliar o quê? Nós temos aqui a rinopatia, nós temos a nefropatia, a neuropatia, dificuldade de controles e comorbidades. Então, gente, são pessoas com diabetes de alto risco, ela precisa ter um cuidado diferenciado, tá? Atenção multiprofissional de médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, educador físico e outros, entendeu? Então, é muito importante vocês saber sobre essa estratificação de risco e acompanhamento na atenção básica, tá? Bom, gente, aqui eu quero mostrar para vocês, olha só, tá? O que vocês podem explorar, né? Explorar, tá? Dentro, entendeu?
do site aqui, ó, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Olha que bacana que tá isso aqui, gente. Então, é muito digital. Eu recomendo vocês explorar, né, essa ferramenta digital. Plataforma é tudo, tá, gente? Então, por isso que a mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro, ela utiliza plataforma digital para poder direcionar o aluno, tá? Nos seus estudos. E olha que bacana que a gente tem aqui, ó, para vocês conhecer. Aqui vocês, ó, tem a classificação, tratamento, ó, atualização que agora é recente da diabetes tipo 2 com relação a medicamento, que a gente falou que a metformina é a nossa primeira escolha, tá? Que tá aqui na nossa atualização. Olha que bacana que teve questão da obesidade aqui também, gente. Ó, eu oriento vocês a entrarem, tá? No site. Vou colocar o link aqui na descrição da nossa aula e vocês podem acessar e explorar essa ferramenta maravilhosa, tá? Da diretrizes da diabetes, conforme estabelece, né? A Sociedade Brasileira, né? E também tá com o Ministério da Saúde, então eu oriento vocês a explorar, tá? Olha só que tem naquelas abinhas, né? E olha que bacana que você pode, entendeu? Explorar, ler, baixa o conteúdo, monta, entendeu? O teu conteúdo PDF para você lá estudar, ficar por dentro dessas atualizações que pode ter uma questão sua lá, tá? Ou seja, sua questão, né, pode estar lá na prova e você vai estar sabendo por quê? Porque você é aluno da Mentoria SUS para Concurso da professora Nádia Salgueiro, ok? Então, ó, firme e forte nos estudos, rumo à tua aprovação, entendeu? Mergulhe, tá? Nessa plataforma digital, entendeu, gente? Então, olha só, Mentoria SUS para Concurso da professora Nádia Salgueiro, rumo à tua aprovação, tá? Ó, não vai esquecer. Esse conteúdo, ele é muito, muito explorado. Diabetes é muito difícil não ter uma prova, tá? Do SUS, tá? Para você, enfermeiro, para você, técnico de enfermagem, que fale sobre diabetes. Então, você não vai ficar de fora, não é isso, gente? Então, ó, se liga aí. Fez a anotação? Não fez? Volta o vídeo e assiste de novo essa aula, mas não esqueça, você precisa, tá, ficar muito, mas muito por dentro desse conteúdo, ok? Mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro, rumo à tua aprovação, não solta a sua mão, ok? E bora pra cima! Até a próxima aula, gente!